Oi, tudo bem? Eu acho que agora vai, gente. Acho que vai. A gente trocou de celular, o outro celular não estava reconhecendo por algum motivo, estava a imagem torta, né? Mas vamos lá. Tati, se você estiver por aí, dê um alô. Eli, se você estiver por aí, dê um oi. Dá um retorno por gentileza para ver se está tudo ok mesmo, né? Para a gente poder começar, porque brincando, brincando, já se passaram aí uns 10 minutos, né? E aí é complicado, né? Mas vamos lá. É, eu acho que agora tá ok, né? Vamos esperar o pessoal só dar um ok, que para mim aqui tá tranquilo. Acho que agora vai, né? E é isso. Vamos ver quem tá por aí. Oh, maravilha! Valeu, Eli. Então tá bom. Então já deu certo aí a troca do telefone. O outro não estava afim de colaborar, mas vamos lá. Vamos ver se a Tati se anima e volta. E aí a gente começa a ir para valer, tá bom? Um minutinho só. A gente já vai. Vamos falar de sentimentos hoje. Nada fácil, né? Vamos lá. Vamos falando um oi, tá, gente? Por favor, pra gente ver aí como é que tá a imagem e também para saber quem tá aí na sala, quem tá chegando, né? E agora a gente consegue aí começar. Então vamos lá. Bom, vamos começar a falar, né, de sentimentos. A proposta de hoje é falar de alguns sentimentos, né? Tentar identificá-los e ver como é que a gente pode lidar com esses sentimentos de uma forma com que a gente. Oi, Luciana, boa noite, tudo bem? Como é que a gente consegue lidar com esses sentimentos da melhor forma para contribuir mesmo para a nossa evolução, né? Para contribuir com o nosso progresso, né? Com o nosso amadurecimento, com a nossa felicidade, né? Então é isso. Aí eu fiz algumas colinhas aqui para não me perder muito nos sentimentos que a gente começa a falar e é tanta coisa, né, que envolve que uma coisa vai puxando a outra. Então para eu ficar mais focada aqui, eu fiz umas colinhas e aí de repente eu vou dando umas olhadinhas assim para saber se eu tô ali na estrada, né? Se eu não desviei muito da estrada. É, Bom, então, em primeiro lugar, quando a gente fala de sentimento, o sentimento chega antes do pensamento, né? Então, ele é que tem esse radar, né, para perceber o que está acontecendo e ele chega antes. E aí, como a gente sabe que ele chega antes? Porque a gente tem sensações, né? Se a gente ficar atenta, aí a gente vai ter sensações no nosso corpo que nos diz como é que tá esse sentimento, qual é esse sentimento, né? Então, isso é muito interessante da gente pensar, né? Que eles chegam antes. Em segundo lugar, a gente precisa reconhecer que é possível ter falha. Olha só, poxa vida, né? Então, assim, partimos do princípio que somos seres humanos e que temos falhas, né? E aí, quando a gente aceita isso de verdade, né, a gente começa a conseguir reconhecer alguns sentimentos, né? E aí, o que acontece quando a gente fala de alguns. Quais são os sentimentos que eu tô me referindo, né? Eu não tô falando de alegria, eu não tô falando de felicidade, eu não tô falando de prazer, né? Isso tudo a gente lida muito bem. Ninguém tem nenhuma dificuldade assim. Para lidar com alegria, né? Com coisa boa, com felicidade, né? A gente tem normalmente as nossas dificuldades são atreladas a sentimentos que foram considerados ruins, né? E que a gente evita
de reconhecê-los em nós, né? Então, por exemplo, quando a gente fala da ansiedade, quando a gente fala da raiva, quando a gente fala do ciúme, quando a gente fala da inveja, da culpa, né? E é engraçado que, assim, algumas pessoas tem uma tranquilidade muito grande de falar que tem ansiedade, né? Hoje isso está um pouco mais tranquilo, mas a gente tem dificuldade de falar, por exemplo, que tem raiva, né? Então, assim, essa raiva ela fica meio contida, ela fica meio escondida. A gente às vezes tem dificuldade de identificar essa raiva dentro de nós, né? Então isso já é o grande começo da história, né? Então assim, como é que a gente olha para esses sentimentos se a gente acha que esses sentimentos são ruins? Então se eu acho que esses sentimentos que eu coloquei aqui são ruins, eu vou evitar pensar neles, mas eu não tenho como deixar de sentir. Então, normalmente, a gente começa a esconder esses sentimentos, a fingir que ele não existe, e aí simplesmente eles ficam guardadinhos, só que eles aparecem de um jeito que a gente não tem, aspas, o controle, né? A administração, o genuíno, a gente perde, né, essa questão do genuíno e a gente perde a condição de olhar para essa raiva, por exemplo, né? E aí, quando a gente consegue, né? Vamos supor que a gente consiga olhar para essa raiva, para essa culpa, para essa ansiedade de uma forma mais tranquila, admitindo que somos humanos, que podemos sentir isso e que não é ruim e que não somos pessoas ruins por sentir isso, né? Então, se a gente consegue desvincular esse sentimento do que somos, né? Uma coisa é você sentir raiva, outra coisa é você ser só aquela raiva e aquele sentimento ruim, né? Então, quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue se responsabilizar pelos nossos sentimentos e pelas nossas escolhas, né? E aí sim a gente já começa a subir aí outros degraus, que são os degraus do progresso, dessa evolução, dessa maturidade e desse controle, né, que a gente tanto quer e que quanto mais a gente esconde esses sentimentos, menos controle deles a gente tem. Né? Então eles ficam aqui meio perdidos dentro de nós e a gente não consegue muito bem observá-los, né? Porque a gente não está colocando luz para esses sentimentos. E aí a gente chega no momento onde a gente se encara, né? E não é fácil. Né? Falar que isso é fácil, falar que isso é simples, muitas vezes a gente nem consegue fazer isso sozinho, né? Então eu acho que isso é muito legal de deixar bem claro para vocês, né? Assim, não é sempre que a gente consegue se encarar. Não é sempre que a gente consegue destrinchar esses sentimentos todos e organizá-los, né? Encará-los, né? Aceitá-los, enfim, a gente tem, às vezes precisa de ajuda, né? Às vezes precisa de uma ajuda, sabe os grupos, né? Quando as pessoas se encontram e esses grupos, para falar de um determinado, né? Um grupo de pessoas, por exemplo, que tem o câncer, dos alcoólicos anônimos, né? A fibromialgia, enfim, dos neuróticos anônimos. Então, todos esses grupos, né? Eles tornam todas aqueles sentimentos, né? Aqueles pensamentos, eles tornam mais real. Né? Então assim, eu estou num lugar protegido onde as pessoas vão compreender o que eu estou falando, né? Onde eu não vou ser julgada. Então isso é muito importante. Só que às vezes esse julgamento ele parte de nós, ele não vem de fora. Né? Então eu acho que isso também é uma coisa para a gente pensar com muito carinho. Né? Então assim, se eu estou julgando um sentimento de raiva, de ciúme, de inveja dentro de mim, eu nem identifico, né? Eu nem me atrevo a sentir, a achar que eu possa sentir isso. E se eu sentir isso, vem um julgamento que eu sou uma pessoa muito ruim, né? E aí vem um outro sentimento que é bem pesado, que é a culpa. Né? Então, assim, sentir raiva, por exemplo, imagina alguém falar sentir raiva do filho.
né? Sentir raiva do pai, sentir raiva da mãe. Imagina isso, você admitir para si mesmo que você tem raiva de quem você deveria amar incondicionalmente o tempo todo, né? Então é muito complicado fazer isso, né? Só que é possível sim sentir raiva de um filho, de um pai, de uma mãe, olhar para isso, entender esse sentimento e simplesmente aceitá-lo, né? E é isso, olhar para isso, né? Sem colocar debaixo sem escondê-lo, colocar debaixo de nenhum tapete, nem nada, nem deixar esse sentimento crescer. Porque quando ele cresce, ele vai se juntando, é como se fossem os radicais livres, né? Ele vai se juntando aí com outros sentimentos negativos e aí vai tomando uma proporção muito grande. E a gente acaba, na hora que você vai falar ou tomar uma atitude, ou na hora de um conflito, você traz essa raiva, né? Você traz essa insatisfação de uma forma toda torta, né? E ela vai ser extravasada de uma forma que não é o ideal, né? Porque eu nem reconheço que eu tenho essa raiva, quanto mais eu conseguir controlar, quanto mais conseguir, né, fazer com que ela saia de uma forma adequada, entre aspas, né? É possível sim a gente viver essa raiva de uma forma adequada, né? Não é uma piada, não é figura de linguagem. E a gente precisa até identificar, por exemplo, o porquê dessa raiva e para quem é, e aí sim a gente consegue olhar para ela, né? Sem o julgamento, sem achar que eu sou uma pessoa ruim, e sem ter a culpa. E o que acontece? Eu falei dos grupos, porque nesses grupos as pessoas falam, as pessoas colocam para fora o que elas sentem, né? E tem sempre alguém ali para mediar, mas que você tem o apoio de todo o grupo e, como eu disse antes, não tem o julgamento, né? Se você está fazendo isso sozinho, né? O ideal é que você converse muito com você mesma para que você não faça esse julgamento com você, né? Que você não pegue lá o chicotinho e faça esses julgamentos com você, achando que você é uma pessoa ruim, achando que você é uma pessoa, enfim, que não poderia ter esse tipo de sentimento, né? Então acho que é partir daí para a gente conseguir compreender um pouco mais. Bom, como é que a gente faz isso, né? Que história é essa? Todo mundo fala de autoconhecimento, né? E fala também da meditação. Muito legal meditação, muito legal autoconhecimento, mas o que a gente vai falar especificamente de autoconhecimento? Quem eu sou, né? Identificar os sentimentos, né? Identificar as minhas escolhas, aceitá-las, né? E olhar para elas de uma forma muito mais tranquila, aquela velha história assim, fiz o que pude, né, com aquilo que eu sabia naquela época, naquele momento, então é tudo muito pontual, então a gente respeitar também essa nossa limitação, esse nosso tempo, e aí a gente poder se encarar. Né? Então, assim, quem sou eu, como é que eu reajo, né? O que eu quero, se eu tô feliz ou não, se eu tenho algum desconforto ou não, no trabalho, nas minhas relações, né? O que meus pensamentos, o que eu penso, o que a minha intuição diz, né? Somar tudo isso e ficar muito atento. Por que eu fiz logo o link com a meditação? Porque quando a gente começa a meditar, né? Então, assim, uma das questões muito legais da meditação é que, assim, a gente acha, né, ou pelo menos muita gente acha, que quando você começa a meditar, imediatamente os seus pensamentos param, né, que você entra aí no estado, enfim, de transe profundo, né, e que o autoconhecimento vem do nada, né. E na verdade, quando você começa a meditar, os pensamentos, eles estão ali, né, borbulhando, fervilhando. E qual que é a grande dica para essa meditação? É você não pegar carona em nenhum pensamento. Você olhar, né, assim, como se você fosse um espectador mesmo desse pensamento, como se estivesse fora de você, e você só observa.
só observa, e o ideal, ainda mais que isso, né, fazendo, né, trazendo de novo o que eu já tinha dito, sem julgamento. Então eu não pego carona, eu não julgo e eu simplesmente observo, né? Que para fazer isso, gente, cá entre nós, que ninguém nos ouça, tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem porque a gente começa a perceber que algumas coisas que a gente identificava no outro, né, e apontava às vezes no outro, e julgava em outras pessoas, a gente tem em nós. E isso não é muito fácil de encarar. É assustador, eu diria, né? Num segundo momento, ele é libertador, mas nesse primeiro momento, ele assusta, né, de verdade. Então eu tenho que estar muito disposta mesmo a olhar para esses sentimentos todos, identificá-los dentro de mim, dar nome e depois ainda, né, por onde eu vou começar, né, a administrar tudo isso e a lidar com tudo isso que eu acabei de descobrir. Por isso que eu sempre vou fazer o gancho aqui, que às vezes não é possível fazer isso sozinho, né? Às vezes sim, às vezes não. Então, assim, por exemplo, eu tive vários momentos da minha vida em que eu fiz terapia. Né? Então, fazia terapia um tempo, resolvia ali uma questão, me fortalecia, olhava, né, com toda a ajuda que a terapia dá, porque a terapia, além de tudo que ela faz, né, de fortalecimento, de ter alguém ali que tem um outro olhar, que vai pontuando, né, as nossas questões, ela ajuda a organizar todos esses sentimentos, todos esses pensamentos, todos os, né, os desejos, enfim, fica tudo meio organizadinho, assim. Então a gente consegue ter uma visão mais clara das coisas, né? E fora que a gente tem lógico, esse apoio, né? Então durante a terapia, né? Então assim, eu ficava um tempo na terapia, depois resolvia algumas questões que eu precisava e saía, né? E voltei e tal em vários momentos. Então, assim, vai ter momentos mesmo na vida que a gente vai conseguir fazer isso sozinha. E vai ter momentos que a gente vai precisar de apoio, né? Vai precisar de alguém ali de fora pontuando, ajudando a organizar, né? Ajudando a nos fortalecer, fortalecer a autoestima, uma série de coisas para que a gente possa ir construindo, né, esse tipo de relação com a gente mesmo, né? Então assim, sem julgamento e eu até brincava, né, falava para os meus alunos assim, falava, vocês querem saber como é que a gente pode ser bem feliz, assim, é o segredo da infelicidade, né? É a gente se comparar. É uma grande coisa para se fazer quando a gente quer ser bem feliz, né? Então a gente se compara com outra pessoa. Então, a única coisa que dá para a gente se comparar de verdade e fazer isso de vez em quando é muito bom, é a gente se comparar com a gente mesmo, né? Então, assim, como a gente tem acho que missão, né? Propósito, enfim, de ser melhor, né? De ser feliz, de estar mais tranquilo, de ter as nossas emoções organizadas, né, as nossas escolhas claras, enfim, a gente estar em equilíbrio. O que vai acontecer olhando para trás da nossa vida, do que a gente era e do que a gente se tornou? Então aí sim a gente consegue ter um parâmetro, né? Se comparar com outra pessoa né? É até maldade fazer isso, né? Não é um caminho muito bacana aí pra gente trilhar, né? Então é isso. E tudo bem, por enquanto, tá tranquilo. Então vamos lá. Até coloquei uma coisa que eu acho que vai ser legal. Tem um livro, depois eu falo pra vocês. É esse livro aqui, ó, vou falar já, tá vendo? Né? É a linguagem dos sentimentos, depois eu coloco aí no vídeo, ele fica ao contrário, né? É a linguagem dos sentimentos, do David Viscott, e ele vai falando exatamente desses sentimentos. Ele começa falando da ansiedade, que é o medo da mágoa, depois a mágoa ou a perda conduzem à raiva, a raiva contida conduz à culpa, e a culpa não aliviada conduz à depressão. Então, às vezes a gente acha que tá tudo meio solto, né? E as coisas elas vêm num crescente, né?
Esses sentimentos, eles vão crescendo dentro de nós justamente porque a gente não conseguiu identificar, não conseguiu olhar e aquilo era muito difícil, né, da gente olhar. Tem um filme que é um filme bem assim bobinho, de sessão da tarde e tal, que é Uma Linda Mulher, e aí tem uma cena que ele conta para ela que ele ficou um tempo grande lá na terapia e pagou, né, bilhões lá de dólares nesse tempo de terapia para poder dizer que estava com raiva do pai, né? Então é bem aquilo que eu falei no começo, assim, né? É muito difícil, às vezes, você encarar um sentimento que você tem, né? Se a gente já considera que a gente não, de antemão considera que a gente não poderia sentir aquilo, né? E não aceita esse sentimento. E aí realmente a coisa fica bem difícil, né? Não dá pra arriscar fazer isso, né? É isso. E aí tem uma coisa muito legal também que esse autor fala, que é assim, o tempo que a gente gasta e a energia que a gente gasta fazendo com que esses sentimentos fiquem escondidos e a gente consiga se defender, né, dos outros, essa energia é uma energia que a gente não usa para a gente evoluir, para a gente ser feliz, para a gente, né, refletir, para a gente se melhorar. Né? Então, assim, essa energia ela é praticamente gasta toda nesses muros, né, nessas defesas e na tentativa grande de esconder o que a gente sente. Né? Eu acho que isso é importante a gente pensar que, assim, onde eu quero colocar a minha energia, né? Onde eu quero investir a minha energia. É realmente tentando me defender, porque quando a gente fala de se abrir para a vida, né? Se a gente fala de abertura para a vida, a gente fala de tudo que a vida nos proporciona. A gente não fala só de felicidade, de coisas boas, né, de equilíbrio, né, de momentos felizes, sem conflitos, etc. A gente se abre para tudo. Então a gente está lá, né, suscetível a ser magoado, né, aos acontecimentos da vida, a ficar com raiva, a ter ansiedade, né? Então isso faz parte, não tem jeito. Há ciúmes, a inveja, né? E há tudo de bom também. Só que tudo de bom também a gente está muito tranquilo em lidar com isso, né? E quando vem as coisas que são aí mais complicadas para lidar, que a gente considera que são ruins, né? Porque a gente faz esse julgamento e coloca o que acontece conosco é bom ou ruim, né? Segundo o que a gente sente, né? O nosso filtro, né? Como é que a gente encara a vida, né? Então a tendência, se a gente tem um receio de se magoar, um receio de se ferir, né? Um receio de viver, né? E aí, com certeza, a nossa energia vai ser investida nessa proteção e não no viver, né? E não no evoluir, no amadurecer, no sentido mesmo de aprendizado, de evolução, né? Então acho que é bem importante a gente pensar nisso, né? E tem uma piadinha que eu gosto muito, nem sei se pode considerar como piada, que é uma coisa tão, assim, uma historinha tão bacana, que dá tanta, né, pra gente fazer tantas análises, que é o rapaz estava na estrada, né, dirigindo à noite, e aí furou o pneu, ele estava sem estepe, e ele viu, né, uma estrada assim meio deserta, e ele viu assim, lá em cima, né, subindo ali, tipo uma montanha mesmo, tinha uma casinha lá em cima. E aí ele falou, bom, né, não tem muito o que fazer, essa hora da noite eu vou até lá e vou ver se tem alguém, se a pessoa pode me ajudar, de repente tem um pneu e tal, né. Então ele começa a caminhar em direção a essa casa, e ele vai pensando, né? Nossa, mas eu vou lá tocar a campainha, ele vai achar que eu vou assaltar. Ah, mas aí ele pode achar também que, enfim, que eu sou irresponsável porque eu tô sem step. Ah, porque ele pode achar
não vai me ajudar, vai bater a porta na minha cara, ou nem vai me atender. Enfim, ele foi alimentando esse tipo de pensamento o caminho inteiro. Tudo que poderia acontecer, tudo que o outro poderia responder, né, de ruim, né, claro, ele em nenhum momento pensou que a pessoa fosse abrir a porta e ter um pneu e ser super solícito, nenhum momento. Então todo o caminho ele foi realmente pensando, né, em tudo de ruim, de chato, de julgamentos, né, que essa pessoa poderia fazer com ele. Aí quando ele chega e decide bater na porta, abre, né, um senhor, e ele simplesmente fala, né, despeja um monte de insultos e diz que ele pode ficar com o pneu dele, que ele não precisa de nada, vira as costas e sai andando, né? Então, assim, sozinho ele conseguiu criar uma linha de pensamento, chegou lá e ainda não deu nem chance da pessoa responder. Quantas e quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes, né? A gente emenda um pensamento no outro, imaginando tudo que é nosso, imaginando o que outra pessoa vai falar, o que a outra pessoa está sentindo, sem nenhum tipo de pergunta, simplesmente imaginando, e no final das contas a gente toma uma decisão baseado naquele pensamento que a gente foi alimentando e naquela imaginação do que a outra pessoa poderia. É uma confusão. É uma confusão. Então, assim, somos pessoas confusas em muitos momentos, né? E se a gente não olha para isso, para tirar esse emaranhado, né? Realmente fica cada vez mais difícil, né? Vai emaranhando cada vez mais. Então, que fique muito claro para nós, né, seres humanos aqui, passíveis de erro, de falhas, que a gente precisa reconhecer os nossos sentimentos e que se a gente não conseguir eu coloquei o relógio para despertar, tá, gente? E era para ser no vibra, não era para tocar, mas tudo bem. Se a gente não reconhecer esses sentimentos em nós, a gente vai virar um emaranhado, gente. Vai ser uma confusão tão grande que vai ser muito difícil a gente ter Imagina a minha confusão com uma outra confusão, com a confusão de filho, né? Que precisa de orientação. E aí, assim, ninguém é verdadeiro, ninguém é genuíno naquilo que sente. Não por nada, né, mas porque esses medos mesmo, essa não aceitação desses sentimentos. Então, assim, é um emaranhado, né? E aí uma coisa que é muito legal é assim, é até reconhecer que está nesse bolo. Até isso é muito legal. Então assim, o que eu posso hoje? Hoje eu não reconheço os sentimentos, não consigo dar nome, não consigo encará-los, né? Não consigo responder quem eu sou, não consigo responder quais as minhas responsabilidades nas minhas escolhas. Ok, não tem problema nenhum. Então, o fato de eu olhar para isso e sentir essa dificuldade de reconhecer já é uma grande coisa, né? Então, assim, qual é o próximo passo? Como é que eu faço para ter uma ajuda e onde eu vou buscar ajuda para realmente colocar luz nisso tudo, me ajudar a reconhecer e ajudar a sair desse emaranhado, né? Então, isso é muito bacana, tá? Da gente ser amoroso com a gente, né? A gente pode até conversar um pouco mais, eu acho que seria bem interessante a gente falar, que eu falei um pouco da escutativa, né, no vídeo anterior, e a escutativa a gente também pode fazer conosco. E uma outra coisa que é muito legal, que é a comunicação. Porque a gente fala de comunicação, pensa que comunicação é só com outra pessoa, mas a gente se comunica com a gente o tempo todo, né? Quem nunca falou para si mesmo assim, ai que burra, você esqueceu tal coisa, né? Ai, que idiota, eu errei tal coisa, né? Quer dizer, esse tipo de comunicação conosco, né, já traz uma informação muito grande. Quer dizer, se eu falo assim comigo, né, nesse nível de exigência, com certeza eu vou fazer isso com outra pessoa. No mesmo nível de exigência, tô dizendo, às vezes a gente não vai xingar o outro de burro, de imbecil, né? Mas a gente vai ter um nível de exigência muito grande, né? Ou seja, eu não admito que há falhas, nem em mim,
Se eu não admito isso nem em mim, eu não vou admitir isso nos outros também. E aí a gente começa a bagunçar as nossas relações, né? A dificultar essas nossas relações, que poderiam ser bem tranquilas, transparentes, né? E a comunicação não violenta, ela tem uma ferramenta que é muito legal, que é a gente poder falar o que a gente sente, né? Quando a gente consegue identificar, falar o que a gente sente, sendo o máximo, tendo o máximo de pontualidade possível. Então é assim, é relacionado àquele fato, naquele momento, e eu identificando o meu sentimento em relação a isso. Então eu não vou dizer, você me magoou, você me feriu, né? Você me provocou. Eu vou dizer, eu me senti magoado, eu me senti triste com a sua atitude, com essa atitude. Então é tudo muito focado, tudo muito pontual, né? E a gente consegue se comunicar, passar o recado para outra pessoa, né? O que a pessoa vai fazer com isso já não cabe a nós, mas a gente consegue falar para outra pessoa o que a gente sentiu, o que a gente sente, né? Então eu acho que isso já é uma boa coisa para a gente conversar depois com mais calma, trazer aqui de repente num outro programa, para a gente falar dessa comunicação não violenta que é conosco e com os outros também. É uma facilitação de comunicação mesmo, né? Como é que eu faço com que o outro consiga me ouvir, né? E como é que eu também paro de repente de me xingar e aceito essa falha e não me julgo e consigo reconhecer em mim algumas coisas que de repente eu preciso mudar, né? Quem vai definir o que precisa mudar, quando e como, somos nós, né? Não adianta vir de fora, vem de fora, mas aí assim, aquilo não bate, né? Não dá eco, né? Quando vem de fora e eu não estou pronto para ouvir, aquilo realmente não vai acontecer nada, né? Aconteceu um fato na minha terapia que foi muito maluco, assim, porque a minha terapeuta, em um determinado momento, ela me falou, né, me pontuou determinada questão, e eu olhei para ela e falei assim, poxa vida, fulana, você podia ter falado isso antes, né? Ela falou, então, eu falo isso há 2 anos. E eu falei, não é possível, né? Como assim? Então, assim, há 2 anos ela me falava aquela determinada coisa, né? Me pontuava e eu demorei 2 anos para conseguir ouvir. Então aquilo nem entrava, eu nem lembrava, aquilo simplesmente passava, né? Então assim, e aí o que eu vou fazer? Eu vou ficar com raiva de mim, né? Eu vou me achar, enfim, horrível, né? Por que eu não prestei atenção naquilo? Não podia, não tinha condição, né? Não estava aberta para aquilo naquele momento, e realmente às vezes não tinha condição interna de ouvir aquilo e tomar uma posição, né? Porque a partir do momento que a gente ouve alguma coisa e que dá um eco aqui, que a gente reconhece aquilo, né? Que a gente que aquilo faz sentido para nós. Acho que assim, é quase que imediato da gente ter uma responsabilidade de tomar uma ação em relação àquilo, né? Então, e aí? Às vezes a gente não tá pronta, nem para ouvir, nem para tomar atitude nenhuma, né? E esse respeito com o nosso tempo e nosso ritmo, ele também faz parte de tudo isso que eu falei, da identificação de sentimento, né? De autoconhecimento, de respeito a si próprio. Então, isso tudo é um pacote só, né? Isso é bom a gente lembrar. Vamos lá. Tem eu vou até... São coisinhas assim bem interessantes que eu peguei do livro, e isso daqui é muito legal, que ele fala assim do progredir. Aí ele fala do ferimento à cura, deixa eu deixar pra cá, da dor ao conforto, da fantasia e defesa à realidade e aceitação, né? Então, é possível. E às vezes a gente consegue sim fazer isso sozinha, às vezes a gente não consegue, né? E aí a gente precisa de ajuda, e aí a gente precisa de alguém que nos ouça sem julgamento e que às vezes nos ensine a nos ouvir sem julgamento também, né? Que a gente consiga ficar aberta dessa forma para a vida, né? Para se reconhecer. Isso é muito legal.
Aí falei da CNV, e aí a gente tem uma coisa assim muito legal, que é só o fato de nos pormos a caminho para descobrirmos o que há de melhor dentro de nós já reduz a questão da ansiedade. A proposta, gente, é o seguinte: esses sentimentos, né, a raiva, a culpa, a ansiedade, a depressão, esses sentimentos, eles são grandes blocos, né? E que tem vários outros sentimentos dentro dele. Por exemplo, dentro da ansiedade tem o medo, né? Que pode ser real e pode ser imaginário, né? Então, assim, tem toda a reação do corpo, né, ao medo, e que às vezes esse medo, ele só tá na minha cabeça, ele não é real, né? Porque as reações de medo, a gente já sabe, já ouviu isso muitas vezes, ela é uma reação de proteção, né, pra gente ficar alerta. Então isso é muito bem-vindo, né? Mas quando esse medo, ele assim, ele se repete e ele é imaginário, a gente tem essa reação de medo e desse alerta, né, desse coração que acelera, né, enfim, de tudo isso que a gente sabe que o que a ansiedade traz, né, e que não é saudável se a gente tem isso sem a necessidade de ter esse tipo de comportamento interno, né, todos esses sintomas internos, né? Então é muito bacana. E aí a gente poderia fazer também em alguns blocos, né? Falar só da raiva, falar só da ansiedade, falar só da culpa, né? E aí é uma proposta, né, também. Então, se vocês acharem que é bacana, a gente pode ir fazendo também dessa forma, né? De falar um pouco mais específico de cada um. E eu acho que a gente tá até chegando ao fim, né? Preciso ver como é que tá aqui o horário, mas eu acho que sim. E aí o que eu vou pedir para vocês, assim, né? Que realmente, se tiver qualquer dúvida ou algum comentário que coloque depois mesmo dos vídeos, quem for ver, né? Depois do vídeo terminar, e a gente vai conversando sobre isso, né? Mas o recado aqui para ficar para vocês, o grande recado que eu gostaria de passar é assim: aceitem as suas falhas, né, com muito amor, né, tratem essas falhas com carinho, né, com respeito, porque só assim a gente consegue olhar para elas e a gente consegue lidar com elas e a gente consegue ultrapassar ou consegue administrar, né, ou até mesmo consegue pedir ajuda. Enquanto a gente não consegue reconhecer que a gente tem aí sentimentos que está nos causando dor, que está nos causando sofrimento, que a gente não consegue sair deles, que a gente está mergulhada, né, nesses sentimentos, a gente é como se a gente ficasse num círculo vicioso e a gente não conseguisse ver nenhuma outra saída. Só a única saída é tentar me proteger, né? Tentar me defender, e aí eu vou tirando muito pouco das relações, né? Eu vou me doando muito pouco também, porque eu faço associação ao se abrir para a vida, a doação com dor, com desconforto, né? Porque eu vou estar suscetível, e se eu estou suscetível, eu posso sentir tudo, posso sentir desde felicidade, de amor, né? De plenitude, até mesmo uma sensação de raiva, de ciúme, de inveja, coisas que talvez a gente não ache que seja positivo. Então, assim, é um olhar para isso com foco em aceitação, né? Sem julgamento, tentar fazer isso sem julgamento. Não é fácil, não é uma tarefa fácil, mas fica aí a lição de casa da gente também conseguir fazer isso com as outras pessoas, né? Como se a gente estivesse numa janela. Simples assim, a gente está numa janela observando uma paisagem. Então a gente pode fazer esse exercício se observando e observando as outras pessoas, porque a gente consegue fazer muito isso, a gente faz muito bem isso com as outras pessoas, né? A gente consegue observar, a gente consegue julgar, a gente consegue classificar, rotular, a gente faz bem isso, né? Mas a gente faz pouco isso com a gente, né? Então, assim, na questão do reconhecimento,
né? Então, ficar ali na janela, olhando, prestando atenção, né, nas suas ações, né, nos seus sentimentos, nos pensamentos que vêm, né? Como você reage, então de perceber mesmo você e perceber os outros, né? Para você ver que realmente ali no dia a dia a gente tem nós somos muito humanos, né? A gente tem aí reações muito semelhantes e tem gente que aceita isso de uma forma muito mais tranquila e fica até mais tranquilo, fala, nossa, eu fiquei com tanta raiva de você, você me falou tal coisa, eu fiquei com tanta raiva, nossa, minha vontade era de pular no seu pescoço, né? Então, assim, tem gente que fala isso com a maior tranquilidade, tem gente que fala, nossa, como assim, né? Eu vou admitir que eu tava com raiva da outra pessoa e que eu quis até agredi-la, né? Então é isso, eu acho que é romper mesmo essa barreira de julgar quais são os sentimentos que eu devo ter, quais os sentimentos que eu não devo, né? Romper isso, aceitar esses sentimentos, né? Identificá-los, né? E a partir daí, como é que eu vou lidar com eles? Se eu consigo fazer isso sozinha, ok, eu vou fazendo isso no meu ritmo, vou fazendo isso com meditação, com leitura, né? Enfim, ou eu vou fazendo isso com ajuda, pedindo ajuda, né? Então eu acho que essa o grande recado assim de hoje, tá bem? E é isso, gente. Então eu agradeço super. Um beijo e a gente vai se vendo aí nas próximas, tá bom? Boa semana para vocês, bom início de mês e até.